Então tá, pessoal? Gravando. Deixa eu ver. Gravando. A gente já leu a carta aos Colossenses, aos Filipenses. A gente já leu Gálatas e 1 João. E agora a gente está terminando de ler Efésios, último trecho. O resumo da carta aos Efésios que a gente fez aqui foi... Deixa eu só minimizar aqui. O capítulo 1 fala das bênçãos que Cristo nos dá. As bênçãos de estarmos em Cristo. Capítulo 1 de Efésios. Paulo vai fazer uma saudação e ele vai explicar o plano eterno de Deus, que é a nossa salvação. Que Deus nos escolhe em Cristo, antes da fundação do mundo, que Cristo nos redime com seu sacrifício na cruz e que o Espírito Santo nos cela para o dia da redenção. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos nesse plano. Também diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. No capítulo 2, ele vai dizer da salvação pela graça, por meio da fé, que Deus nos tira da morte para a vida. Estávamos mortos em nossos pecados, escravizados, deixa eu só aceitar o Eduardo aqui, escravizados e condenados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ainda juntou dois povos, fala da unidade, né, dos judeus e dos gentios, e ele fez desses Oi, dois oi. povos um só povo. Uma só igreja, uma só família. A gente também viu a questão do muro que caiu com a reconciliação de Jesus. No capítulo 3, ele fala da revelação do mistério do evangelho que estava escondido, que Paulo, por ser judeu, ele não viu, por ser israelita, ele não viu esse mistério escondido, que estava na declaração de Deus para Eva, estava na declaração de Deus para Abraão, para Davi, em várias vezes no livro de Isaías, por exemplo. Quando Paulo descobre que Jesus era o Messias, era o ungido de Deus, o Cristo, ele volta a ler a lei e os profetas e começa a perceber que Jesus era o que havia de vir e que foi revelado bem naquela época ali que ele estava vivendo. No capítulo 4 vai falar da unidade do corpo e dos dons diferentes. A necessidade de sermos um só povo, de unidade e santidade. No versículo 8, a parte mais difícil para entender assim foi a parte do levou cativo e cativeiro, que fala que Jesus, quando ele morreu, ele inaugurou o céu com aqueles que criam no seu nome, aqueles que foram salvos pela fé. Ou seja, todos aqueles que morreram crendo na promessa, crendo que viria um Salvador. Esses foram salvos, a exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Elias, foram salvos e foram levados até Deus, e Jesus levou cativo aqueles que estavam em cativeiro. Vamos dizer assim, levou todo o cativeiro cativo. Foi o que a gente aprendeu no capítulo 4. Também ele fala da nova natureza, que é um estilo de vida edificante. No capítulo 5, a gente viu a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Falou dos nossos relacionamentos com a nossa família, nosso trabalho, a questão de se sujeitar uns aos outros como se os outros fossem superiores. A gente viu que está tudo interligado. E a posição de mansidão, de humildade, é o que nos conecta com Deus e nos conecta com as outras pessoas, né? No capítulo 6, a gente vai ver hoje que nós estamos em guerra no mundo espiritual. Eu botei assim, ó, não estamos numa estufa, numa ilha, estamos num campo de batalha e o diabo é um ser pessoal. Por que que eu botei isso? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, que o diabo ele é mal e tal, que a gente vê os relatos bíblicos, a serpente, a antiga serpente e tal, e a gente tira a pessoalidade do diabo, ele não se torna nosso inimigo, ele se torna algo ruim, mas a gente vê que ele é até organizado. Alguns dizem que é a ordem da desordem, porque ele é da desordem, mas ele tem uma ordem na desordem, entendeu? Uma ordem na bagunça, a gente vai ver. Então, o diabo é o nosso inimigo, o número um. E a gente vai ver que tem um monte de gente ali envolvida, que são os demônios e os principados e as potestades, que Paulo vai dizer, tá? Antes de partir para Efésios 6, eu queria ler alguns versículos para vocês que eu mandei lá no grupo. Na verdade, são 3 trechos ali. Em Colossenses 2, a gente já leu que Jesus despojou, que seria... Pode olhar o significado, Gui, de que quando alguém vencia... Qual palavra que cortou teu áudio pra mim? Despojou. Tá. Quando alguém vencia a guerra, ele pegava os despojos e distribuía para aqueles que venceram a guerra com ele.
Faz sentido? Tipo, eu fui na casa da, sei lá, da Sara, eu venci a guerra e eu pego tudo que tinha na casa da Sara e começo a dividir com quem lutou comigo. Tá? Olha só que loucura. Jesus, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é Colossenses 2, tá? Que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele triunfou sobre os principados e as potestades, que são o lado negativo, o lado ruim, o lado das trevas, né? O império das trevas. E quando fala que ele despojando, significa que nós hoje temos dons e poderes porque ele tem autoridade para nos dar poder e força. Essa é a sacada do sacrifício de Jesus na cruz, tá? Ficou alguma dúvida aqui ou não? Mandei aqui no chat, Henrique. Essa parte é importante a gente entender antes de entrar desprovido de ambição. Saqueado. Despojando, então, vamos dizer, ele roubou os principados e as potestades. Porque se ele levou cativo o cativeiro, né? Você imagina que tu tá... Aqui tem uma definição dizendo que algo que foi roubado Então, ou algo que foi furtado. vamos dizer que as pessoas estavam sendo vigiadas pelo Império das Trevas, tá? A gente não é chamado a saquear o inferno. A Bíblia fala que a gente é chamado a saquear o inferno. Quando a gente fala de Jesus para alguém e essa pessoa aceita, a gente está saqueando o inferno, porque aquela pessoa está indo para o inferno. O estado da pessoa natural é de condenação. Quem não crê já está condenado, é o que Jesus vai dizer. Então, quando a gente fala do evangelho, a pessoa crê, ela está mudando o curso da vida dela, está se convertendo, tá? E ela está deixando de ir para o inferno. Então, é um a menos no inferno. Por isso que tem festa no céu. Porque o arrependido mudou de rumo. Todo mundo entendeu essa parte? Eu só estou vendo o Gui e o Paulo. Daí eu não sei como é que tá a reação de vocês aí. Mas Dá para entender, sim. Tá. Aí o 2 é a palavra de Jesus. Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes... Porque assim, ó, tava dando uma treta que Jesus tava expulsando os demônios em nome dos demônios. Vocês lembram desse trecho? Ele fala assim, ó, ele expulsa os demônios porque ele é dos demônios. Aí o que Jesus fala? Olha aqui, a ordem da desordem. Todo o reino, então ele está dizendo que o Satanás tem um reino. Dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Jesus está querendo dizer, ele tem uma organização. Isso porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebul, que é um outro nome do diabo. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Ó, aqui Jesus está querendo dizer assim, ó, se existe expulsão de demônio, em nome de quem que é? É no nome de Deus, é óbvio. Se não tem divisão, quando um sai é por causa que alguém mais forte do que o que está ali mandou sair, que seria Deus. Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Aqui está dizendo que Se, porém, eu expulso por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Tem que ler o que... Não quero me apegar nessa parte. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aí aqui, ó, essa parte aqui, ó, porque a gente vai falar de armadura hoje em Efésios 6. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ele tá falando do diabo, tá? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? O valente, bem armado é o diabo. Nós estávamos ferrados, porque nós estávamos sob o domínio do diabo e ele estava vigiando. Guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus por esse mas aqui. Mas, deixa eu botar Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, glória a Deus, porque esse mais valente do que o diabo é o Jesus, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava
e reparte os seus despojos, reparte os seus despojos. Ó, despojos. Quem não é por mim é contra mim. É porque eu cortei o versículo, por isso que tá. Jesus não é assim desconexo como eu fiz com os versículos, tá? Não cortei, né? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, se eu expulso os demônios, é por causa que eu estou expulsando no nome de Deus. Se eu expulsasse no nome do diabo, o diabo seria desorganizado, e que não é o caso. Tá? Então Jesus, quando ele foi lá embaixo e voltou, ele envergonhou os poderes das trevas, porque ele os venceu. A morte não pôde o detê-lo. E aqui tem um outro versículo que é interessante de ver. Esse tipo de espírito só pode sair por meio de oração. Lembra dessa resposta de Jesus? Esse tipo de espírito. Então, o que significa? Que existem tipos de espírito. Entendeu? Então a gente tem que pegar todos os versículos que dão uma luz e ler. Claro que não são todos que eu botei ali, né? Agora vai ficar mais fácil. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Então chegamos no 6 aqui. Vamos correr, tá? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, leu toda a carta. Quanto ao mais, tipo assim, se eu puder falar mais alguma coisa, já lemos toda a carta de Efésios. Se eu puder falar mais alguma coisa, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus. No grego é essa palavra aqui, ó, panóplia. Uma armadura completa de cavaleiro europeu, tá? Por que é interessante pensar em toda a armadura? Como eu falei para vocês ontem, eu assisti o Batman. O Batman é completo de cabeça aos pés. Ele tem armadura da cabeça aos pés. E nós também. Espiritualmente falando, Deus nos deu a armadura completa. Da cabeça aos pés, nós estamos equipados. Essa é a ideia de Paulo. É claro que ele está usando uma figura de linguagem para exercitar nossa mente, de pensar assim, nossa, mas então eu tô armado? Então eu tô em guerra? Isso. É ver o mundo espiritual com a linguagem humana, tá? E aqui, ó, pensa comigo. Contra quem que o diabo faz ciladas? Com quem tá preso? Não faz sentido, né? Não faz sentido ele tentar pegar um passarinho preso numa gaiola. Então, nós aqui, que fomos libertos, nós somos o alvo da cilada. Pensa assim, ó, o diabo age com astúcia num cabaré, sei lá, vou dar mais exemplo aí, sei lá, no estádio de futebol ou dentro da igreja. Na Entendeu? igreja? É óbvio, por causa que a igreja é livre. Então, nós vai falar dos dardos do maligno, né? Nós somos o alvo. Nós somos vou colocar esse pensamento na cabeça da Sara. Vou colocar essa ideia no coração da Júlia. Vou dar essa luz aqui para o Guilherme. Não é bem assim que Deus fala. Não, isso aí tu tá indo demais pro lado certo. Pensa desse jeito. O diabo, ele vai armar, que é a estratégia, né, estratagema aqui, ele vai armar um meio de te pegar. Então nós temos que estar atento, tá? Ficar firme. Aí o 12 aqui, ó. Aqui o 12 é para todo mundo que tem dificuldade com alguma pessoa, lê o 12. Porque a nossa luta não é contra a carne não é contra a carne, é que eu decoro do jeito que está escrito, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando tu olha para uma pessoa e tu tem raiva daquela pessoa, porque ela tá fazendo a coisa errada e ela tá te odiando, a tua luta não é contra aquela pessoa ali. É contra a
Influência. Eu ia dizer o que a gente falou hoje na live do PDVM. É contra a natureza de Adão que está nela. Entendeu? É contra o pecado que já nasceu junto com a pessoa, que é algo espiritual. O pecado é algo espiritual. Então, nossa luta é contra o pecado. É contra o que é o rege o mundo, que a gente leu 1 João. Os guris que leram 1 João. As 3 coisas que regem o mundo. Ah, tá. Poder, dinheiro e sexo. Então, o estrategista diabo, ele opera por meio do sexo, do dinheiro e do poder. Nós sabemos quem está por detrás do desejo avarento, imoral, maldoso. A gente sabe o que está por detrás. Então, a gente não pode dar soco em vento, como Paulo vai dizer. Nós somos guerreiros treinados para acertar o alvo. Qual o alvo? Uma força espiritual maligna que se apoderou da humanidade. O mundo jaz do maligno, entendeu? Então nós temos que olhar com misericórdia. O que Jesus fazia? Olhava com misericórdia. Virava, ele sabia qual que era a dor. A dor é porque a pessoa está presa no cativeiro. Entendeu? Então a gente tem que olhar com misericórdia e orar para aquela pessoa ser liberta. Por que tu briga? Porque tu não consegue olhar assim. Eu tô falando de mim. Por que eu brigo com alguém? Porque eu não consigo olhar para a pessoa com esse olhar de, cara, tu tá presa ainda nos teus pecados. É por isso que tu é avarento. É por isso que tu é egoísta. É por isso que tu é idólatra. Porque tu tá preso nos teus pecados. Tá preso ainda nas potestades, nos principados. Eu vou orar para tu ser liberto. A minha luta não é contra carne ou sangue. Não é contra ti. É contra sobre o que está sobre ti. Eu vou orar para tu ser liberto. Para que a verdade te liberte. O Bolsonaro usa errado. Ele acha que a verdade é a verdade, falar a verdade. Mas a verdade é Cristo. E Cristo liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Vamos correr. 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, que é o que eu falei, toda, da cabeça aos pés, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Qual que é o dia mal de uma batalha? Cara, nessa batalha fulano de tal morreu. Nessa batalha a gente perdeu tantos homens. O dia mal numa guerra é o dia que, cara, não deu certo. Mas, para que vocês possam resistir nesse dia mal, no dia que tá dando as coisas erradas, que tu olha para os lados e tu, cara, não sei para onde olhar. Olha para Jesus, que foi o que a gente falou hoje. Olhar com os olhos fixos em Jesus, porque vai dar certo, porque ele venceu. Se nós olhar para ele, a gente vai vencer também. Porque se ele venceu, a gente está com ele, entendeu? Aí agora vai partir para a armadura. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo é cinto, né? O cinto da verdade a gente fala. Para as crianças, quando a gente vai fazer a armadura de Deus, o cinto da verdade. Então, veste a verdade, bota o cinto. Coloca por cima a couraça da justiça. Verdade, justiça. Tenham os pés preparados para o evangelho da paz, que seria um calçado apropriado que nos capacitasse a pregar o evangelho. Então, verdade, justiça, evangelho nos pés. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? 16. Segurando sempre o escudo da fé. O que seria o escudo da fé? O escudo da fé seria isso que a gente está fazendo aqui. Quando o diabo vier com as suas ciladas, a gente vai dizer, não, lá em Colossenses diz isso. Lá em Efésios diz isso. Lá em 1 João diz isso. Que foi exatamente como Jesus resistiu o diabo no deserto. Não, lá tá escrito isso, mas aqui tá escrito isso. O que tá querendo dizer aqui é isso. É o nosso escudo da fé. Dá a resposta pro diabo. Porque nós não devemos temer ao diabo. Isso é interessante. Ele é poderoso? É poderoso. Foi derrotado? Foi derrotado. Nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo. Teme a Deus, resistir ao diabo. Fugir da tentação. Nós não temos que ter medo do diabo. A Bíblia não orienta a gente a ter medo.
Orienta a resistir e pela palavra, tá? O escudo é para resistir com a palavra, tá? Tá dando para entender ou tô indo muito rápido? Qualquer coisa a gente faz outro dia. Tá tranquilo. Tá, vamos seguir. Com o qual poderão apagar, aqui ó, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esses dardos, eles podem ser até um pensamento. Um pensamento do tipo, tá vendo aquela mulher tomando banho lá? Chama ela para dormir. Que é o que aconteceu com Davi. Entendeu? Pode ser um dardo inflamado, que é tipo uma flecha com fogo. Por isso que eu falei para olhar o gladiador. Flecha com fogo, um dardo inflamado, tá vindo sobre ti. Se tu colocar o escudo da fé, não vai te pegar. Mas se tu achar que tu pode ouvir o que o diabo fala, as ciladas, tu vai cair. Porque tu não tá resistindo aos dardos, tá? 17. Usem também o capacete da salvação. A certeza da salvação. Protege a tua cabeça. Então, a salvação, as boas novas nos pés, o evangelho, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Usem também, tá? E aqui, ó, a única arma de ataque é o Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito fatia. A gente vai ler em Hebreus, né? Diz que a palavra é poderosa para fatiar. Dos dois lados, né? Uns dizem que é tão penetrante que corta dos dois lados, separando juntas e medulas, indo até juntas e medulas, tipo, divide o nosso ser. Quando fala assim, sonda-me, a gente canta, sonda-me, Senhor. A palavra entra lá tipo, para quem já sabe o que é uma sonda, ela entra e vai até lá ao fundo, entendeu? E faz a varredura e traz. Ela revela, né? Então o Espírito é uma espada contra nós mesmos e contra os nossos inimigos. Tá? 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ó, todo tempo, todo tipo de oração, toda perseverança e todos os santos. Vocês acham que Paulo está sendo específico aqui? Todo tempo, todo tipo de oração, toda perseverança, todos os santos. É tudo de tudo. Então nós devíamos ver a oração, tô falando Henrique Girardi, devia ver a oração como um ato de guerra. Porque se tu pensar assim, ó, tu tá brabo com alguém, tá? Vou dizer brabo, triste, porque tá acontecendo alguma coisa que tá te irritando. Se tu olhasse para aquela pessoa como uma pessoa presa no pecado, tu oraria para Deus libertar. Oraria. Ah, mas aquele cara é um porre. Oraria por ele, oraria por ele. Ah, mas ele é chato e insuportável. Oraria por ele. Porque tu ia ver que ele ia se desprender do cativeiro, entendeu? E aí Paulo diz assim, orem também por mim, para que no abrir a minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho. Qual o mistério? Esse que a gente fala, as pessoas não entendem. O mistério de Jesus ser revelado. Pelo qual sou, olha que legal, sou embaixador dos Estados Unidos, sou embaixador da Rússia, sou embaixador de qual país aí? Em cadeias. Paulo está dizendo, me orgulho das minhas algemas. A gente já leu isso em Gálatas ou em Filipenses. Lembrem-se das minhas algemas. Paulo está dizendo que uma das credenciais dele é as algemas, porque ele foi perseguido por causa do evangelho. Representante em cadeias para que Cristo seja anunciado, né? Para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Então Paulo via que ele era um cara chamado a falar. Filósofo, criado aos pés lá de Gamaliel, cara culto, erudito, foi separado para isso, anunciar o evangelho aos gentios, aos gregos. Últimas linhas. E para que saibam, saudação final, né? Acabou a carta. Como me cumpre fazer. Amém. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações.
Paulo preocupado em dar informação para a igreja em Éfeso. Mandou uma pessoa, provavelmente essa pessoa levou a carta original. Eu o estou enviando, o Tíquico, a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Lembrando, Paulo escreveu essa carta ao pessoal de Éfeso. Provavelmente as pessoas que ele evangelizou já não estavam mais naquela cidade. Alguns estavam, outros não. Então ele estava preocupado em saber como as pessoas estavam, mandar informações para as pessoas, um consolo, e enviar Tíquico. Final. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Quase sempre, né? As palavras-chave de Paulo. Amor, fé, esperança, paz. Ele vai sempre falar disso. Da parte de Deus Pai. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Última linha. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra carta que fala assim, acho que é a 1 Coríntios, termina. Quem não ama Jesus que seja amaldiçoado. A última linha de Paulo. Quem não ama Jesus que seja anátema. E aqui ele está dizendo que a graça esteja com quem ama sinceramente o nosso Senhor Jesus. Então ele está querendo dizer, cara, se não ama o Senhor Jesus, eu não estou desejando que tu tenha graça. Porque até ao contrário. A graça vai estar contigo se tu amar o Senhor Jesus. Sinceramente. Amém? Terminamos mais uma carta, pessoal. Amém. Estou muito feliz. Amém. Amém. Vamos dar em Esther, Tá então. muito bom. Bem, Vai ser Esther a próxima? Esther, vamos. Ô, louco, bicho. Tu A vai Jéssica abrir mais um, né, Henrique, Henrique. agora? Por favor, Viva. Henrique. A Jéssica falando, a gente vai ir pro velho? Mas tem que ter o novo e o velho. É os dois que estão na Bíblia, não é? Isso aí. Fala aí, Eduardo. Tá gravando ainda. Tá, daqui a pouco. Queria agradecer aí pelo estudo que a gente está fazendo, pela tua dedicação, de bom grado nos ensinando aí. Glória a Deus. Valeu. Eu só quero entender porque não entraram antes sem convite, né? Bah. O Gui e o Paulo são o remanescente fiel. Tá,